Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grande amor de José por Jesus e sua ansiedade pela salvação da humanidade. Primeira parte. Jesus crescia lindamente e em José crescia também o amor por ele, o ardente querer que tinha no coração. Era muito difícil para ele manter-se afastado do menino, pois era cada vez mais bonito e mais gracioso. Às vezes permanecia completamente estático, admirando-o, até mesmo por longas horas, ocasião em que derramava lágrimas enternecidas. Esse tão grande afeto era extremamente agradável para Jesus, e disso dava inequívocos sinais, camuflados entretanto, pois não desejava mostrar seus sentimentos tão claramente. José, todavia, não continha os seus, e frequentemente assim se externava. Oh, meu querido e amado Jesus! E acrescentava: meu querido filho. E com essas palavras seu coração se tornava pleno de alegrias e júbilos. E não podia mesmo controlar a imensa força daquele amor. Se de uma forma era tão imenso esse seu amor por Jesus, por outra não entendia como pudesse ele ser desconhecido para muitas outras pessoas, que até mesmo o ofendiam com suas ações pecaminosas. Passava às vezes noites em claro em tais pensamentos, chorando por essas ofensas que lhe eram feitas, e dizia: ó Deus encarnado, será mesmo possível que, sendo infiéis, não se convertam a vós? Por piedade, iluminai esta pobre gente com vossa tão poderosa luz. Fazei com que essas pessoas vos conheçam, se convertam e vos adorem. Dessa forma clamava para que todos os egípcios pudessem conhecer o Deus verdadeiro e adorassem a seu Filho unigênito. Por isso dizia sempre a Maria: parece-me serem séculos esse tempo que ele toma para que todos o conheçam. Creio impensável que todos esses pagãos e idólatras não sejam atingidos por seu amor, pois assim o veríamos amado, embora não conhecido. Ou como se tornariam todos prisioneiros desse amor, se o vissem, tão belo e tão gracioso, andando pelas ruas da cidade. Eu o conduzirei e o terei sempre perto de mim, e tenho certeza que essas pessoas irão invejar-me pela minha grande sorte. José desabafava assim suas mágoas com Maria, e ela muito se alegrava em ver que ele desejasse tanto que Jesus fosse conhecido e amado por todos. E para animá-lo dizia: virá o tempo em que ele será conhecido por muitos, será seguido por eles e amado. Porém, da mesma forma será também odiado por outros tantos e perseguido, pois sempre existirão os cegos que odeiam a luz. Conheces bem a profecia de Simeão. Ele será a derrota de muitos e a vitória de outros tantos. Por isso, preparemo-nos, pois esse tempo virá. José se via muito preocupado e triste com essas palavras, pois desejava que Jesus fosse somente conhecido e amado, e não odiado. E olhando para ele, dizia: querido Jesus, será mesmo possível que alguém não te ame? Como não amar tanta beleza, graça e bondade? Pois tua presença fascina até mesmo aos irracionais. Como não irá atingir os corações humanos? Tudo isso me aborrece e me amarga. Pois serás também odiado, questionado e perseguido mesmo? Espero não estar presente no tempo dessas ocorrências. Que eu morra
antes de ver-te maltratado e espezinhado, meu querido, tão digno de apreciação e amor que és. José usava grande parte de seu tempo meditando como fazer para que ele fosse amado por todos. Embora a sua razão lhe sugerisse variadas possibilidades, examinando-as, chegava sempre a concluir que elas, na verdade, se pudessem vê-lo, acabariam por amá-lo. E não errava nessa reflexão. Eram tais a beleza e o encanto de Jesus que, quem o visse, se sentiria tendente a amá-lo. Entretanto, eram muito poucos os que assim se sentiam por saberem quem ele era. Era tão grande esse amor de José pelo menino que frequentemente até nem mesmo precisava alimentar-se, esquecendo-se até das coisas mais necessárias. Maria, que o conhecia bem, lhe perguntava o que estaria acontecendo com ele. Isso lhe dava margens para que desabafasse suas preocupações e desse asas àquele seu imenso amor. E ele lhe falava sobre a ardente chama que tinha no coração e de todos os outros clamores também. E então eles abordavam o assunto dos méritos de Jesus para ser amado por todos. Desafogavam assim seu amor por ele e se inflamavam progressivamente até que, em estado de êxtase, ambos desfrutavam durante horas daquele tão grande amor que tinham. Em muitas ocasiões, Jesus, ajoelhado, juntava suas pequenas mãos em ato de humildade, oferecendo-se todo ao seu Pai Celeste. Vendo-o assim, José perguntava o que ele estaria dizendo para o Pai. Ela, ciente de tudo, afirmava que ele se oferecia ao Pai Divino para sofrer em benefício de toda a humanidade. E o santo, ajoelhando-se, também acompanhava Jesus em sua oferenda. E o fazia com tanto fervor que ele, levantando-se, afagava sua cabeça tenramente. O santo então abraçava e solicitava sua intervenção junto ao Pai para que ele o tornasse digno perante seus olhos. Pedia também que intercedesse por todos os pecadores e pela sua conversão ao Senhor. E dizia: ó meu querido Jesus, que o Pai Divino ilumine a todos, para que saibam quem és e que te amem, como de direito. O pequeno menino sorria ante essas palavras e demonstrava seu agrado, respondendo já ter feito aqueles pedidos mencionados, facto que levava grande calma ao santo. A esta altura, Jesus já caminhava normalmente e também já falava com muita graciosidade. Juntamente com seus pais, participava das orações que faziam através de salmos de louvor, fazendo com tal encanto que ambos se sentiam enternecidos em êxtase. Com toda aquela doçura, e é mesmo impossível narrar-se a alegria de José nessas orações junto com Jesus. Ansiava sempre por esses momentos devidamente estabelecidos, e os tempos de espera lhe pareciam séculos. E também as outras ações conjuntas normais, como a de se alimentarem ou conversarem, eram instantes de imensa alegria para ele. A máxima satisfação, entretanto, tinha quando o menino se externava sobre a perfeição das obras divinas. Apesar de sua pouca idade, falava com tal sabedoria que chegava a surpreender seus pais e até mesmo aos próprios anjos, que o ouviam com muita atenção e toda a cortesia. Eram ocasiões em que José se inflamava todo com sua fisionomia acesa de amor por Deus e exalava ardentes suspiros sem poder resistir ao fogo imenso que tinha no coração, e exclamava: ó meu Deus, apesar de tudo, não sois nem conhecido nem amado. Por piedade, dai-me um coração maior, pois o que tenho
é insuficiente para vos abrigar, para vos entender e para acolher tão grande amor. E assim, em estado de êxtase, permanecia por longos períodos de tempo, sentado à mesa com Maria e Jesus. Ocorria que muitas vezes o santo observava-o atentamente, alimentando-se com tanta graça. Assim permanecia longamente sem alimentar-se, e o menino lhe dizia para que comesse, dando-lhe os alimentos com suas próprias mãos. Ele então comia, com olhos lacrimejantes, por toda aquela atenção, e tudo o que comia parecia ter sabor muito mais doce e mais delicado do que habitualmente. Comia com grande prazer, como se aquele alimento fosse maná do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E exclamava: "Oh meu Deus, apesar de tudo, não sois nem conhecido nem amado. Por piedade, dai-me um coração maior, pois o que tenho é insuficiente para vos abrigar, para vos entender e para acolher tão grande amor." E assim, em estado de êxtase, permanecia por longos períodos de tempo.